está pedindo. Então, Marcos, o pedido é para que seja firmada uma parceria entre o governo chinês e o governo paraense para que o nosso estado consiga adquirir equipamentos médicos, sanitários, testes rápidos, além de equipamentos capazes de identificar a Covid-19. Essa foi a forma que o governo estadual encontrou para conter o avanço do coronavírus na nossa região. Até o momento, o governo chinês não respondeu a essa solicitação, mas vale lembrar que Pará e China são grandes parceiros comerciais. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém convocou em caráter emergencial o retorno dos servidores do órgão que estão em férias ou licença. A portaria convocando os servidores foi publicada na última quinta-feira no Diário Oficial do município de Belém e atende ao que estabelece o inciso 3 do artigo 3º que decretou a situação de emergência na cidade para o enfrentamento preventivo da pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde. Pelo decreto assinado pelo prefeito Zenaldo Coutinho, no dia 18 de março, ficaram suspensas as férias e licenças de todos os profissionais da área de saúde. A Secretaria de Estado de Cultura abriu o credenciamento do Festival Tia Quieta. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a cultura e a arte durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Priscila Pinheiro conversa sobre o assunto com Júnior Soares, diretor de cultura da Secult. Isso mesmo, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, lançaram o credenciamento do Festival Tia Quieta em Casa. Serão selecionados cerca de 120 conteúdos artísticos e culturais digitais. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Júnior Soares, diretor de cultura da Secult, para falar que é um momento propício, né, as pessoas ficarem em casa. Então, Secult teve essa ideia, Júnior. Com certeza um dos segmentos mais impactados, né, pelo coronavírus foi a cultura e as artes em geral, né, o cancelamento de espetáculos, os bares fechados, teatros. Então os artistas que trabalharam de uma forma presencial estão realmente descobertos nesse momento. Então é uma forma da gente fazer essa movimentação da economia, né, criativa, das artes em geral, e trazer um alento, né, para essa classe da qual nós dependemos tanto na sociedade, né. Então, assim, o governo lança um complemento a um edital de chamamento que a gente já tinha feito lá atrás, no ano passado. E é como se estivéssemos incluindo uma nova linguagem dentro desse credenciamento. As pessoas podem procurar, vai ser tudo digital, tudo via internet, as inscrições, o edital está disponível na página da Secult, que é o secult.pa.gov.br, e lá você tem orientações a respeito. Agora, Júnior, quais são os critérios, né, para esses artistas? O conteúdo deve ser regional, deve ser aqui da região? Quem pode participar desse processo de seleção? Bem, é feito para os artistas do estado do Pará, ou residentes aqui no Pará, ou que estejam residindo em outro lugar, paraenses, para poder concorrer. É uma forma de proteger, primeiramente, o nosso pessoal daqui da nossa região. Assim, então, esses conteúdos, eles podem estar nessas áreas que eu estou falando, né, de música, do teatro, da dança, do artesanato, da cultura popular de maneira geral, né. Então, o que é que você faz em primeiro lugar? Você grava um vídeo, as orientações estão lá no nosso site, da secult.pa.gov.br. Você vai gravar em horizontal ou em vertical, não pode gravar todo o negócio, gravar direitinho, né? Tem que ser até 5 minutos, né? Porque isso vai ser disponibilizado depois na rede social da própria Secult, no Instagram, no Facebook. Então, assim, como são os passos, né? Você grava, disponibiliza na sua rede pessoal, ou seja, você vai lá no seu Instagram e posta aquilo ali, vê o link que é gerado lá e informa na ficha de inscrição, né? Pega seus documentos, digitaliza, bate uma foto, faz essas coisas, identidade, CPF e comprovante de endereço, PIS, PASEP, NIT, né? Assim, então essas coisas são fundamentais porque isso vai gerar um pagamento. Então a gente precisa ter um processamento de pagamento, né? Claro que você vai ter que comprovar que é um artista, né, que tem um currículo para poder informar para a gente lá o que você faz, né, que você tem realmente uma representação artística. Aí você faz o seguinte, você vai junta tudo isso e manda para o seguinte endereço eletrônico, né, que é o arte digital, secult.pa,
@gmail.com. Esse material chega para nós lá, nós temos 3 pessoas que estão sendo designadas para fazer o julgamento, né, desse material, e aguarde em casa, né, não precisa na Secult para fazer isso, né, e que você vai ter os resultados. Vamos fazer 3 seleções. Né? O edital fica aberto até o dia 30 desse mês, ou seja, de 20 até o dia 30, e assim, a cada 3 dias a gente faz uma publicação de resultados. E aí a gente disponibiliza e a partir daí começamos a fazer os pagamentos das pessoas, né? Não precisa sair de casa, inclusive esse conteúdo, além dos artistas que vão se beneficiar, o público em casa também pode ter conteúdos para assistir, né? Ou seja, fique em casa, tudo em casa, viu, mano? Então esse é o objetivo nosso. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. O festival Te Aquieta em Casa, o resultado vocês podem conferir pela internet, na página da Secult no Facebook, pelas redes sociais, também no Twitter, e no endereço eletrônico secult.pa.gov.br. Lembrando que essa é uma medida de incentivo à cultura e também de controle à pandemia do coronavírus. Volto com você aí no estúdio. O governo do Pará pediu intervenção da Justiça Federal sobre um voo internacional que partiria da Guiana Francesa ontem. A viagem teria sido negociada diretamente entre o governo federal e a empresa aérea. Priscila Pinheiro traz mais informações. Isso mesmo, o governo do estado do Pará divulgou nas redes sociais na tarde do último sábado que havia solicitado à Justiça Federal que tomasse medidas sobre um voo internacional que pousaria na capital paraense vindo da Guiana Francesa. O voo traria cerca de 100 passageiros e pousaria no Aeroporto Internacional de Belém na noite do domingo. Entre as medidas estava que o governo federal fosse responsável pelos passageiros e que no desembarque essas pessoas fossem levadas imediatamente para a quarentena. A liminar foi deferida ainda no sábado, por volta das 18 horas, pelo juiz federal Rui Dias de Souza Filho. Mas na manhã do domingo, o governo do estado do Pará foi informado que o voo havia sido cancelado. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E na última semana, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará informou que novas medidas serão adotadas para que os segurados consigam realizar diversos procedimentos sem precisar ir até o IASEP. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas no local. E para explicar sobre as novas regras, Juliana Brito conversou com o representante do órgão. Pois é, Marcos, para falar sobre como o IASEP vem se articulando para continuar atendendo a população, eu converso agora com o gerente de regulação em saúde do órgão, Moisés Vaz. Tudo bem, Moisés? Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, quais serviços, os atendimentos foram alterados por conta dessa pandemia? Certo. O presidente do nosso instituto, doutor Bernardo, preocupado com a questão da pandemia, né, do Covid-19, pensou em reduzir drasticamente a circulação de usuários dentro do nosso órgão. Diariamente nós tínhamos cerca de 1.500 pessoas circulando, e isso causava muita preocupação. Então, alguns exames já, a partir daí, da determinação, já foram colocados para ser autorizados diretamente através do nosso próprio sistema, junto aos credenciados que prestam serviço para a instituição. Então, hoje o usuário ele não precisa ir ao médico e depois voltar ao IASEP para fazer a autorização. Ele já faz isso daí direto, com uma maior facilidade e com uma maior rapidez. Agora, além disso, existem outros serviços, quer dizer, a população em que momento deve procurar o IASEP? Em alguns casos específicos, como, por exemplo, algum que necessitam de uma cirurgia ou de exames que sejam de procedimentos invasivos, ele pode se direcionar. Mas isso aí são casos muito específicos e nós temos os canais, né, de comunicação, o nosso site, na internet, que também está disponível para tirar qualquer tipo de dúvida desse usuário. Agora, uma preocupação que a gente tem, a gente sabe que a circulação de pessoas, às vezes, ela é inevitável, mas o que a gente tem buscado em todos os locais, às vezes até no supermercado, é alguma segurança, né? Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido da prevenção, tanto para quem acaba indo ao IASEP, quanto para os servidores?
Bom, com relação ao atendimento, né, a gente já está bem solidificado essa questão, a redução do número de pessoas no atendimento. Com isso, também vai ocorrer um rodízio de funcionários para preservar também a integridade das pessoas que trabalham lá, mas só reforçando, né, em nenhum momento a instituição vai deixar de dar esse suporte, de dar essa atenção à questão do nosso segurado. Uhum. Em relação aos servidores, existe algum tipo de... A gente sabe que algumas empresas estão trabalhando, né, para que pessoas que estão em grupo de risco sejam afastadas no trabalho. No IASEP está acontecendo da mesma forma? Perfeito. O IASEP está bem preocupado, o nosso presidente preocupado, né? Atendendo também o último decreto do governador, né? As pessoas que se encontram nesse grupo de risco prioritário estão sendo dispensados, fazendo serviço remoto através, lógico, da sua residência, para tentar preservar ao máximo e prevenir, né, essa questão dessa pandemia. Agora, em relação a esses exames, né, que às vezes precisam ser autorizados e tudo, existe um tempo pré-determinado? Serão 15 dias ou é por tempo ainda ilimitado? Perfeito. Essa situação aí, ela vai prevalecer, num primeiro momento, até o dia 31 de março, mas poderá, dependendo da situação, poderá ser prorrogado por mais 15 dias ou por mais 30 dias. Né? A nossa preocupação é realmente preservar a saúde do nosso segurado. Ok, então, Moisés, muito obrigada pelas suas informações. A gente espera que essa situação se normalize rapidamente. Para informar melhor você aí de casa, a gente vai acompanhar agora quais são essas especialidades, esses exames que a partir de agora não precisam de uma autorização prévia do IASEP. São eles exames cardiológicos, exames oftalmológicos, exceto OCT e também retinografia fluorescente binocular, exames envolvendo a área de otorrinolaria, exames de diagnóstico por imagem como raio-x e ultrassonografia, tomografia computadorizada sem contraste, ressonância magnética sem contraste, endoscopia sem anestesia, mamografia e desintometria. Além disso, terapias sequenciais como fisioterapia, RPG, psicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional também não precisam mais de autorização prévia do IASEP. Então fica aí essa informação para você que de repente está precisando realizar alguns desses exames e é assegurado do IASEP. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. Com a população em isolamento social, a circulação de passageiros nos coletivos diminuiu 43%, segundo a CETRANSBEL, e deve continuar diminuindo. Por isso, o funcionamento do BRT também foi alterado por causa do novo coronavírus. E quem nos explica sobre essa mudança é Juliana Brito. Depois de ter sido suspenso no sábado e no domingo, o BRT volta a funcionar esta semana apenas em horários de pico. Já as linhas troncais serão divididas em 3 partes. Uma que vai sair dos bairros até São Brás, outra que vai sair dos bairros até o centro de Belém e ainda aquelas que farão a integração entre as linhas convencionais e o terminal Maracaquera. Vale lembrar que estão obrigadas a higienizar os veículos a cada nova viagem. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição como manter a saúde mental neste período de ansiedade. Governo do Pará anuncia pacote de medidas e determina fechamento de shoppings, bares, restaurantes e estradas intermunicipais. O viaduto do Coqueiro, na região metropolitana de Belém, está liberado para o tráfego e a campanha de vacinação contra a gripe começa hoje.